Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança, a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste. E a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você. E jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. Para o melhor amigo. Serapião era um velho mendigo que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, o fiel escudeiro, um vira-lata branco e preto que atendia pelo nome de Malhado. Serapião não pedia dinheiro. Aceitava sempre um pão, uma banana, um pedaço de bolo ou outro alimento qualquer. Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo era socorrido por alguma alma caridosa. Mudava a apresentação e era alvo de brincadeiras.
O mendigo era conhecido como um homem bom que perdera a razão, a família, os amigos e até a identidade. Não tomava bebida alcoólica e estava sempre tranquilo, mesmo quando não recebia nada de comida. Dizia sempre que Deus lhe daria um pouco na hora certa. E sempre na hora em que precisava, alguém lhe estendia uma porção de alimentos. Serapião agradecia com reverência e rogava a Deus pela pessoa que o ajudava. Tudo o que ganhava dava primeiro para o malhado, que paciente comia e ficava esperando por mais um pouco. Não tinham onde passar as noites. Onde anoitecia, lá dormiam. Quando chovia, procuravam abrigo embaixo da ponte do ribeirão. Ali, o mendigo ficava a meditar com o olhar perdido no horizonte. Aquela figura era intrigante, pois levava uma vida vegetativa, sem progresso, sem esperança e sem um futuro promissor. Certo dia, um homem, com a desculpa de lhe oferecer umas bananas, foi bater um papo com o velho mendigo. Iniciou a conversa falando do malhado. Perguntou pela idade dele, mas Serapião não sabia. Dizia não ter ideia, pois se encontraram num certo dia, quando ambos perambulavam pelas ruas. Nossa amizade começou com um pedaço de pão, disse o mendigo. Ele parecia estar faminto e eu lhe ofereci um pouco do meu almoço, e ele agradeceu, abanando o rabo, e daí não me largou mais. Ele me ajuda muito, e eu retribuo essa ajuda sempre que posso. Como vocês se ajudam? Perguntou. Ele me vigia quando estou dormindo. Ninguém pode chegar perto que ele late e ataca. Quando ele dorme, eu fico vigiando para que outro cachorro não o incomode. Continuando a conversa, o homem lhe fez uma nova pergunta. Serapião, você tem algum desejo na vida? Sim, respondeu ele. Tenho vontade de comer um cachorro quente, daqueles que tem na lanchonete da esquina. Só isso? Indagou. No momento, só isso que eu desejo. Pois bem, disse-lhe o homem, vou satisfazer agora esse grande desejo. Saiu, comprou um cachorro-quente e o entregou ao velho. Ele arregalou os olhos, deu um sorriso, agradeceu a dádiva e, em seguida, tirou a salsicha, deu para o malhado e comeu o pão com os temperos. O homem não entendeu aquele gesto, pois imaginava que a salsicha era o melhor pedaço. Por que você deu para o malhado logo a salsicha? Interrogou intrigado. Ele, com a boca cheia, respondeu: para o melhor amigo, o melhor pedaço. E continuou comendo alegre e satisfeito. O homem se despediu de Serapião, passou a mão na cabeça do cão e saiu pensando com seus botões. Aprendi alguma coisa hoje. Como é bom ter amigos, pessoas em quem possamos confiar. Por outro lado, é bom ser amigo de alguém e ter a satisfação de ser reconhecido como tal. Jamais esquecerei a sabedoria daquele mendigo. E você? Que parte tem reservado para os seus amigos? Você é capaz. Conta-se que numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam sem preocupação sobre um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra em suas mãos tão pequenas. Naquele instante apareceu um ancião e disse: eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: como? E o ancião respondeu: não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazer. É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixado de tentar porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que em algum momento você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam.
O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo. E outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo, seja lá como for. Um sorriso, um olhar de aprovação, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E você sabe por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz. Senão Deus não teria lhe confiado essa missão, que só você é capaz de realizar. Desejo a você. Dentre os vários escritos de Victor Hugo, o ilustre romancista francês, há um poema de profunda sensibilidade e grandiosa beleza que diz o seguinte: desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo também que tenha amigos, ainda que maus e inconsequentes, que sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha adversários, nem muitos nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram um pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se entregue ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que aconteçam no tempo certo. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, e que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso, e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com a máxima urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por pouca coisa. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro,
porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que, se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. Muitas vezes desejamos que a vida seja feita apenas de coisas que nos parecem agradáveis, esquecidos de que são os obstáculos que nos fortalecem e nos fazem evoluir. São as responsabilidades que nos pesam nos ombros que nos mantêm com os pés no chão, e as forças contrárias servem de testes para nossa resistência. Assim sendo, só podemos avaliar o valor das circunstâncias pelas lições que nos deixam depois que passam. Pensemos nisso. Jesus sabe. Quantas lágrimas você já verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo? Considere, no entanto, que Jesus sabe. Quando você descobre que seus amigos nos quais você depositava a mais sincera confiança lhe traem, e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas, Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente. Das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser sua única companheira fiel. Jesus sabe. Dos imensos obstáculos que você já superou, sem nenhuma estrela por testemunha. Jesus sabe. Da sua sede de justiça. Jesus sabe. Da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior. Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida, Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos, tantas vezes ingratos, ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus auto-enfrentamentos para vencer os próprios vícios e as tendências infelizes. Jesus conhece suas fraquezas, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe das muitas vezes em que você persiste em caminhar, mesmo com os pés sangrando. Jesus sabe o peso da cruz que você leva sobre os ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrimas você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe das esperanças que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus conhece suas ações nobres e percebe o desdém daqueles que só notam e ressaltam suas falhas. Jesus entende seu coração dorido de saudade, dilacerado pela solidão, amargurado pelas dificuldades que às vezes parecem intransponíveis. Jesus sabe que todas as situações pelas quais você passa são para seu aprendizado e para seu crescimento na direção da grande luz. O sublime pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe o que se passa com cada uma delas. Por isso, ele mesmo assegurou: nunca estareis a sós. Jesus é o divino amigo que nos segue os passos, desde sempre e para sempre.
E nos momentos em que suas forças quiserem lhe abandonar, aconchegue-se junto ao seu coração amoroso e ouça sua voz a lhe dizer com imensa ternura: meu filho, trace o seu sulco. Recomece no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das suas mãos lhe fornece ao corpo o pão terrestre. Sua alma, porém, não está esquecida. E eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se lhe escapar das mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em você e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os seus suores e misérias formam o tesouro que o tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Promessas de amor. Pessoas gostam de fazer promessas, mas os apaixonados são mestres em prometer, embora nem sempre consigam cumprir as coisas prometidas. E eu até gostaria de lhe prometer a felicidade eterna, mas porque sei que não poderei cumprir, desejo conquistar dia a dia ao seu lado uma felicidade possível. Eu poderia lhe prometer o mundo, mas isso não é algo que se pode alcançar. Por isso, desejo oferecer-me para construir com você um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo onde a paz não seja uma ilusão. Eu poderia lhe prometer a Lua, mas esse magnífico satélite não está à venda. Assim, desejo exercer suave magnetismo, atraindo você aos meus braços sempre que deles necessitar. Eu poderia lhe prometer as estrelas, mas isso seria utopia. Entretanto, quero e posso ser um tênue raio de luz, sempre que a escuridão aparecer em seu caminho. Eu poderia prometer atapetar estradas com pétalas de flores para suavizar sua caminhada. Mas na impossibilidade de cumprir, desejo lhe ofertar flores de ternura, sempre que seus pés estiverem cansados. Eu poderia fazer a promessa de lhe dar o mais luxuoso castelo do mundo, mas certamente não cumpriria. Assim, almejo tecer com os fios invisíveis do amor um ninho de fraternidade e paz, consolidado no lar. Eu poderia lhe prometer amor exclusivo, mas isso eu não posso, pois outras pessoas já conquistaram meu coração. Quando nasci, os braços de meus pais foram meu primeiro berço. Quando precisei de amigos, os encontrei. Quando descobri os laços de ternura de meus avós e outros familiares, a eles dediquei amor. Eu poderia prometer declamar as poesias mais belas do mundo para você, mas não tenho esse dom. Assim, desejo apenas procurar as palavras certas para lhe dizer nos momentos precisos e edificar com elas a ponte do diálogo que nos fará próximos em todas as situações. Eu poderia lhe prometer belos presentes a cada aniversário seu, a cada data importante para nós dois, mas temo um dia não lograr êxito. Por essa razão, desejo lhe ofertar as flores de amizade e afeição todos os dias, porque todos os dias serão importantes para nós. E se porventura um dia eu não fizer isso, socorra-me depressa, pois estarei precisando muito de sua ajuda. Eu poderia lhe prometer uma família feliz, com filhos saudáveis e inteligentes, mas isso não depende de mim. No entanto, se Deus nos confiar seus filhos para alegrar nossa união, desejo dar o melhor de mim em favor desses viajantes do infinito, sejam eles inteligentes ou não, saudáveis ou não, carinhosos ou não. Eu poderia prometer a você jamais cometer equívocos, mas não posso assegurar isto, sob pena de me trair nos minutos seguintes. Todavia, desejo envidar esforços constantes pela autossuperação. E se vier a falir, rogarei que perdoe minha fraqueza. Enfim,
Eu poderia fazer-lhe 1000 promessas, como tantos apaixonados. Poderia dizer-lhe muitas palavras sem sentido ou vazias. Mas se não prometo dar-lhe tudo o que desejaria, eu posso lhe ofertar o meu amor sincero. Espero que você também não me prometa nada. Apenas desejo que aceite meu coração como prova das minhas mais elevadas intenções. E quando um dia o crepúsculo da existência se aproximar e nos encontrar lado a lado, aí então poderei assegurar que superamos juntos uma árdua batalha e que as promessas que não fiz se realizaram. A paz que trago em meu peito. A paz que trago hoje em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia. Quando se é jovem ou imaturo, imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar, ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida nos oferece. A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança, na fé. Ter paz é ter a consciência tranquila, é ter certeza de que se fez o melhor, ou pelo menos tentou. Ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las. É ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. Ter paz é ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e boca que diz palavras que constroem. Ter paz é ter um coração que ama, brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as pedras e embala os ramos verdes que em suas águas se espreguiçam. Ter paz é não querer que os outros se modifiquem para nos agradar. É respeitar as opiniões contrárias. É esquecer as ofensas. Ter paz é aprender com os próprios erros. É dizer não quando é não que se quer dizer. Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade. É ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer. Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências. A paz que hoje trago em meu peito é a tranquilidade de aceitar os outros como são e a disposição para mudar as próprias imperfeições. É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos. É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo. É melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. É admitir que nem sempre tenho razão e mesmo que tenha, não brigar por ela. A paz que hoje trago em meu peito é a confiança naquele que criou e governa o mundo. A certeza da vida futura e a convicção de que receberei das leis soberanas da vida o que a elas tiver oferecido. Às vezes, para manter a paz que hoje mora em teu peito, é preciso usar um poderoso aliado chamado silêncio. Lembra-te de usar o silêncio quando ouvir palavras infelizes. Quando alguém está irritado, quando a maledicência te procura, quando a ofensa te golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica te fere, quando escutas uma calúnia, quando a ignorância te acusa, quando o orgulho te humilha, quando a vaidade te provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Por isso, é uma poderosa ferramenta para construir e manter a paz. Pense nisso.
Meu pai, meu herói. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Um dia, quando você me ergueu nos braços, elevando-me acima da sua cabeça, descobri que você queria que eu percebesse o mundo de um ponto de vista muito abrangente. Quando comecei a ensaiar meus primeiros passos, com a musculatura das pernas ainda frágil, você me sustentou segurando-me a mão, e entendi que você não desejava me carregar no colo para sempre. Queria que eu andasse com as próprias pernas. Quando entrei em casa pela primeira vez ofegante, queixando-me dos amigos, você disse para eu me acertar com eles, e compreendi que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos. Quando trouxe para casa minha primeira lição e você se sentou ao meu lado, orientando-me, mas não fez a lição para mim, entendi que você desejava que o aprendizado fosse uma conquista minha. No dia em que alguns objetos alheios foram parar em minha mochila escolar, você, sem me ofender, pediu-me para devolver ao legítimo dono, e compreendi que você queria fazer de mim uma pessoa honesta. Quando um dia meus amigos saíram da sala e tracei alguns comentários maldosos sobre eles, e você me disse que não devemos falar mal das pessoas ausentes, aprendi as lições da sinceridade e do respeito. Nos momentos difíceis, você estava sempre ao meu lado para me apoiar, e nas horas alegres não me faltou o seu abraço para compartilhar. Quando fraquejei diante do primeiro embate da vida, você me falou de coragem. Quando chorei as lágrimas provocadas pelo primeiro sofrimento, você me falou de resignação. Quando desejei fugir dos compromissos que se apresentavam, você me falou de responsabilidade. Quando pensei em mentir para um amigo, você me falou de fidelidade. Quando senti em minha alma os açoites dos primeiros vendavais, você me falou de flexibilidade e aprendi a me dobrar para não quebrar, como o pequeno ramo verde faz diante dos golpes do vento. Quando você pressentiu em meu olhar a insinuação da vingança, me falou do perdão. Quando desejei salvar o mundo nos ardentes dias da juventude, você me ensinou a moderação e o bom senso. Quando quis me submeter aos modismos do grupo, você me falou de liberdade. Quando me iludi pensando que o mundo era meu, você me falou do Criador do Universo. Assim, meu pai, desejo dizer que você sempre foi meu herói, meu amigo, meu grande mestre, meu companheiro de caminhada. Você foi firme quando era de firmeza que eu precisava. Você foi terno quando era de ternura que eu necessitava. Você foi lúcido quando era de lucidez que eu precisava. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Hoje eu sei claramente o que estou fazendo aqui, porque você, meu pai, fez mais que apenas me orientar. Você caminhou ao meu lado muitas vezes, me seguiu de perto outras tantas, e andou à minha frente muitas outras, deixando rastros de luz como diretrizes seguras que eu pudesse seguir. Hoje eu sei muito bem o papel que me cabe na construção de um mundo melhor, porque isso eu aprendi com você, meu grande e admirado amigo. E quando eu vejo tantos jovens perdidos, sem rumo e sem esperança, vagando entre a violência e a morte, eu peço a Deus por eles, porque é bem possível que não tenham tido a felicidade de ter um pai como você. Você tem. Quando alguém lhe busca com frio, é porque você tem o cobertor. Se a tristeza empurra alguém para perto de você, é porque você tem o sorriso. Se alguém chega com lágrimas, é porque você tem o lenço. Se a dor impulsiona alguém em sua direção, é porque você tem o curativo. Quando alguém se acerca com fome, é porque você tem o alimento. E se o desânimo lhe aproxima um ser,
é porque você tem o estímulo necessário. Quando alguém chega em desespero, é porque você tem a serenidade. Se alguém foge do tumulto e lhe busca a presença, é porque você tem a tranquilidade. Quando alguém lhe procura com medo, é porque você tem a segurança. Quando vem ao seu encontro um coração aflito, é porque você tem a calma. E se alguém lhe busca com palavras, é porque você tem a capacidade de ouvir. Quando lhe chega uma alma em conflitos, é porque você tem a temperança. Se alguém se aproxima com ódio, é porque você tem o amor. Se alguém lhe confidencia segredos, é porque você possui a discrição. Se a mágoa lhe traz alguém, é porque você tem o perdão. Se lhe apresentam a fantasia, é porque você tem a realidade. Quando lhe trazem versos, é porque você tem a melodia. Quando lhe estendem as mãos sangrando, é porque você tem o remédio. Quando alguém lhe chega com a indecisão, é porque você conhece o rumo certo. Quando alguém lhe chega com carências, é porque você tem a ternura. E se alguém lhe busca com dúvidas, é porque você tem a fé. Quando alguém se aproxima com passos vacilantes, é porque você tem a firmeza. Se alguém se apresenta com a vontade paralisada, é porque você tem o dinamismo. Quando alguém chega com a mente confusa, é porque você tem a lucidez. E se alguém se aproxima com os braços abertos, é porque você tem o abraço. E por fim, quando alguém lhe apresenta um frasco vazio, é porque você tem o perfume. Por todas essas razões, nunca deixe alguém que lhe busca partir sem uma resposta, pois ninguém chega até você por acaso. Ainda que você pense que nada possui para oferecer, isso não é verdade. Se alguém lhe apresenta uma necessidade qualquer, mesmo que velada, é porque você tem algo para oferecer. Pense nisso. De tudo o que Deus criou e que existe no mundo, o mais importante está dentro de você. São as suas virtudes de esperança, otimismo, coragem, confiança e amor. Essas qualidades devem brilhar para fazer a sua vida diferente. Do desabrochar dessas virtudes latentes em seu íntimo, depende a felicidade de muitos. Deixe-as fluir de dentro de você como um pássaro livre e perceberá que essa força divina espargirá paz ao seu redor, alcançando a todos aqueles que cruzam o seu caminho. O maior desafio. Cada um de nós tem desafios diferentes. A vida é feita de desafios diários. Para quem não dispõe de movimentos nas pernas, transportar-se da cama para a cadeira de rodas a cada manhã é um desafio. Para quem sofreu um acidente e está reaprendendo a andar, o desafio está em apoiar-se nas barras, na sala de reabilitação, e tentar mover um pé depois do outro. Para quem perdeu a visão, o grande desafio é adaptar-se à nova realidade, aprendendo a ouvir, a tatear, a movimentar-se entre os obstáculos sem esbarrar. É aprender um novo alfabeto, é ler com os dedos, é adquirir nova independência de movimentos e ação. Para o analfabeto adulto, o maior desafio é dominar aqueles sinais que significam letras, que colocados uns ao lado dos outros, formam palavras que formam frases. É conseguir tomar o lápis e escrever o próprio nome em letras de forma. É conseguir ler o letreiro do ônibus, identificando aquele que deverá utilizar para chegar ao seu lar. Cada qual, dentro de sua realidade, de sua vivência, apontará ao que lhe constitui o maior desafio: dominar a técnica da pintura, da escultura, da música, da dança. Ser um as no esporte, ser o primeiro da classe, passar no vestibular, ser aprovado no concurso que lhe garantirá um emprego, ser aceito pela sociedade, ser amado. Para vencer um desafio é preciso ter disciplina, ser persistente, ser diplomático,
saber perdoar-se e perdoar aos outros. É ser otimista quando os demais estão pessimistas. Ser realista quando os demais estão com os pensamentos na lua. É saber sonhar e ir em frente. É persistir mesmo quando ninguém consiga nos imaginar como um prêmio Nobel de Química, um pai de família, um professor, prefeito ou programador. Acima de tudo, o maior desafio para deficientes, negros e brancos, japoneses e americanos, brasileiros e argentinos, para todo ser humano, é fazer. Fazer o que promete, dar o primeiro passo, o segundo e o terceiro, ir em frente. Com que frequência se escutam pessoas dizendo que vão fazer regime, que vão estudar mais, que vão fazer exercício todo dia, que vão ler mais, que vão assistir menos televisão, que vão. Falar, reclamar ou criticar são os passatempos mais populares do mundo, perdendo só talvez para o passatempo de culpar os outros pelo que lhe acontece. Então, o maior desafio é fazer. E não adianta você dizer que não deu certo o que pretendia, porque é cego, ou porque é negro, ou porque é amarelo, ou porque você é brasileiro, ou porque mora numa casa amarela, ou porque não teve tempo. Aprenda com seus erros. Quando algo não der certo, você pode tentar de maneira diferente. Agora você já sabe que daquele jeito não dá. Você pode treinar mais, você pode conseguir ajuda, pode estudar mais, pode se inspirar com sábios amigos ou com amigos dos seus amigos. Pode tentar novas ideias, pode dividir seu objetivo em várias etapas e tentar uma de cada vez, em vez de tentar tudo de uma vez só. Você pode fazer o que quiser, só não pode sentir pena de si mesmo. Você não pode desistir de seus sonhos. Problemas são desafios. Dificuldades são testes de promoção espiritual. Insucesso é ocorrência perfeitamente natural que acontece a toda e qualquer criatura. Indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição. O pior que pode acontecer a alguém é se entregar ao desânimo, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão. Assim, confia em Deus e, com coragem, prossegue de espírito tranquilo. Decepções. Você já teve alguma decepção na vida? Dificilmente alguém passa pela existência sem sofrer uma desilusão ou ter alguma surpresa desagradável em algum momento da caminhada. Podemos dizer que o sabor de uma decepção é amargo e traz consigo um punhal invisível que dilacera as fibras mais sutis da alma. Isso acontece porque nós só nos decepcionamos com as pessoas em quem investimos nossos mais puros sentimentos de confiança e amor. É um amigo a quem entregamos o coração e que de um momento para outro passa a ter um comportamento diferente, duvidando da nossa sinceridade, do nosso afeto, da nossa dedicação, da nossa lealdade. É a alma que elegemos para compartilhar conosco a vida e que um dia chega e nos diz que o amor acabou, que já não fazemos mais parte da sua história, que outra pessoa agora ocupa o nosso lugar. É alguém que escolhemos como modelo digno de ser seguido e que vemos escorregando nas valas da mentira ou da traição, desdita que nos infelicita e nos arranca lágrimas quentes e doloridas, como chama que queima sem consumir. Enfim, só os nossos amores são capazes de nos ferir com a espada da decepção, pois os estranhos não têm esse trágico poder, já que seus atos não nos causam nenhuma impressão. Assim, valem a pena algumas reflexões a esse respeito, para que não nos deixemos atingir pela cruel espada da desilusão. Para tanto, podemos começar levando em conta que, assim como nós, nossos amores também não são perfeitos, e que geralmente não nos prometem santidade ou eterna fidelidade. Nunca nos disseram que seriam eternamente a mesma pessoa e que jamais nos causariam decepções. Nós é que queremos que sejam como nós os idealizamos. Assim nos iludimos. Mas só se desilude quem está iludido mesmo.
Importante que pensemos bem a esse respeito, imunizando a nossa alma com o antídoto eficaz do entendimento. Importante que usemos sempre o escudo do perdão para impedir que os atos infelizes dos outros nos causem tanto sofrimento. Importante ainda que façamos uso dos óculos da lucidez, que nos permitem ver os fatos em sua real dimensão e importância, evitando dores exageradas. A ilusão é como uma névoa que nos embaraça a visão, distorcendo as imagens e os fatos que estão à nossa frente. E a decepção nada mais é do que perceber que se estava iludido, enganado sobre algo ou alguém. Assim, se você está amargando a dor de uma desilusão, agradeça a Deus por ter retirado dos seus olhos os empecilhos que lhe toldavam a visão. Passe a gostar das pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Considere que você também já deve ter ferido alguém com o punhal da decepção, mesmo não tendo a intenção, e talvez sem se dar conta disso. Por todas essas razões, pense um pouco mais e espante essa tristeza do olhar. Enxugue as lágrimas e siga em frente, sem ilusões. Aprenda a valorizar nas pessoas suas marcas positivas. Lembre-se de que cada um dá o que tem, o que pode oferecer. Uns oferecem o ácido da traição, o engodo da hipocrisia, o fel da ingratidão, pois é o que alimentam na alma. Mas seja você a cultivar em seu jardim interior as flores da lealdade, do afeto, da compreensão, da honestidade, para ofertar a todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Seja você alguém incapaz de ferir e provocar sofrimentos nos seres que caminham ao seu lado. Eu os amei o suficiente. Meus filhos, um dia, quando vocês forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter perguntado: aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão? Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram da mercearia e fazê-los dizer ao dono: nós roubamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria realizado em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as consequências eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão dizer, quando eles lhes perguntarem se a sua mãe era má: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café da manhã e nós tínhamos de comer pão, queijo, leite. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães, que deixavam os filhos comer vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles.
Insistia em que lhes disséssemos quando íamos sair, mesmo que demorássemos só 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis de trabalho infantil. Nós tínhamos de lavar a louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o pó do chão, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para lhe dizer a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que nós saíssemos. Tinham de subir, bater na porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tivemos de esperar pelos 16. Nossos amigos dirigiam o carro dos pais, mesmo sem ter habilitação. Mas nós tivemos que esperar os 18 anos para aprender, como exige a lei. Por causa da nossa mãe, nós perdemos muitas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido em roubos, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora já saímos de casa. Somos adultos, honestos e educados. E estamos fazendo o possível para ser também pais maus, tal como a nossa mãe. Achamos que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más como a nossa mãe o foi. Fidelidade. Dia desses nos chegou um e-mail, daqueles que as pessoas enviam para seus amigos, e os dizeres nos chamaram a atenção. Dizia o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. A tônica da mensagem é interessante, porque nos chama a atenção para uma realidade muito comum em nossos dias: a realidade da omissão. No Novo Testamento encontramos esta advertência: oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Em outro momento, Jesus adverte: seja o teu falar sim, sim, não, não. O convite à firmeza, à fidelidade, à definição é claro, pois é dessa forma que evidenciaremos o nosso caráter. Encontramos na história do cristianismo um exemplo clássico de omissão, que foi Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. Isso fica claro quando apresenta Jesus ao povo e diz: eu o estou trazendo para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime. No entanto, quando percebeu que seu cargo, seu prestígio diante de César e sua posição estavam em risco, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não foi fiel nem à sua própria verdade. Encontramos também um exemplo de firmeza e fidelidade no grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele defendeu a mensagem do Cristo mesmo sob pedradas, injúrias e a pecha de louco. Perdeu o cargo no sinédrio, perdeu os amigos, perdeu a herança e o respeito de seu pai. Mas jamais se mostrou morno ou se colocou na cômoda posição de ficar em cima do muro. A proposta desta mensagem é justamente a de que podemos aceitar o mais ou menos nas coisas, mas de forma alguma em nossa maneira de sentir ou de nos posicionar diante da vida.
Nossas verdades devem ser defendidas com coragem e fidelidade. Nossa posição deve ser bem definida, embora ficar em cima do muro ou lavar as mãos seja mais confortável. Em vários momentos do nosso dia, estamos sendo convocados a assumir uma posição. Seja numa reunião de trabalho, numa assembleia do condomínio ou numa simples reunião familiar. Infelizmente, é nesses momentos que muitos preferem se omitir para ficar bem com todos, em vez de expor seu ponto de vista com firmeza e ajudar na solução dos problemas. Esse ato de covardia é repugnante, e é por esse motivo que encontramos a expressão evangélica: mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Por essa razão, vale a pena ser fiel em todos os momentos da nossa vida, sem omissão nem negação da verdade. Ser fiel no pouco nos fortalece para ser fiel nas grandes decisões. Assim, a fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada em todos os momentos e em todas as situações, com firmeza e determinação. Pense nisso. Busque o horizonte. Conta-se que certa vez um homem se aproximou de Deus e pediu para que ele lhe esclarecesse sobre uma coisa da criação, que segundo seu ponto de vista não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido. Deus o atendeu e perguntou qual era a falha que ele havia notado na criação. Senhor Deus, disse o interessado, sua criação é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem sua razão de ser. Mas, embora me esforce para compreender sua finalidade, tem uma coisa que me parece não servir para nada. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte, respondeu o homem. Afinal, para que serve o horizonte? Se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminho 10 passos, ele se afasta outros 10 passos. Se caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Deus olhou para seu ingênuo filho, sorriu e disse: mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Tantas vezes nós nos acomodamos em nossos estreitos limites que nos esquecemos de andar alguns passos na direção do horizonte, que nos convida incessantemente a caminhar. Quando nos esforçamos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito que Deus nos reserva como meta de perfeição. Assim, se você está paralisado pela falta de perspectivas que o incentivem a ir adiante em busca do autoaperfeiçoamento, olhe para frente e ouça o chamamento do horizonte. Contemple as estrelas e deseje alcançá-las. Isso não é um sonho impossível. Você é filho de Deus, portanto, herdeiro do universo, herdeiro das estrelas, dos mundos que gravitam nos espaços infinitos, convidando-nos a seguir em frente, vencendo os obstáculos naturais que se apresentam na caminhada evolutiva. Mas para conseguir esse intento, é preciso esforço e perseverança. É preciso vontade de romper com as amarras que ao longo dos séculos nos mantêm presos aos baixos planos da experiência carnal. E lembre-se sempre de que cada passo que você der na direção do horizonte, este mais se afastará para que você continue caminhando. E quando você conseguir alcançar o horizonte, é porque terá alcançado a linha máxima da perfeição que a escola chamada Terra pode lhe oferecer. E nesse instante, novos horizontes se abrirão, desafiando sempre e sempre aqueles que têm coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição a que o Mestre de Nazaré nos convidou dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Lance seu olhar para o infinito, e mesmo que as nuvens ou as lágrimas não lhe permitam ver as estrelas, diga como quem tem certeza: sou herdeiro das estrelas, eu sou filho do Senhor, cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor. Com as estrelas eu sempre sonho, e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia junto a elas poder estar. Ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do espírito imortal. Não importa o quanto espere, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas. Valores. Como anda a sua escala de valores? Ser imortal que você é, tem buscado valorizar o que tem valor efetivo ou ainda tem dado importância às coisas efêmeras e fúteis? Tem ocupado seu tempo com coisas úteis ao seu progresso intelectual e moral? Ou somente com as coisas passageiras na busca de satisfações imediatas? Esses questionamentos devem ser uma constante em nossas vidas, ou pelo menos na vida daqueles que realmente anseiam por melhores dias. Alguns de nós dedicamos muito tempo relembrando ou lamentando o passado, ou ainda, pensando no futuro próximo, nos esquecemos de viver o presente, o momento atual, o nosso hoje. O passado deve nos servir de lição, de experiência, mas é passado e não pode ser modificado. O futuro, esse sim, é construído agora, no momento atual, e não pode ser antecipado. Por vezes, a sociedade tem se ocupado com coisas que não contribuem em nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento do ser. Exemplo disso, nós encontramos na mídia. Madre Teresa, que dedicou sua vida ao bem, fazendo das suas mãos uma extensão das mãos do suave Rabi da Galileia, atendendo os necessitados de Calcutá, dá menos ibope nos meios de comunicação do que uma luta de boxe, por exemplo. Homens se esbofeteando ocupam os horários nobres nos telejornais, nas revistas e em outras mídias. São pagos milhões de dólares para vê-los esmurrarem-se mutuamente e ficamos satisfeitos. Cientistas que dedicam a vida inteira comprometendo a saúde em busca de melhores dias para a humanidade são desconhecidos. Quase não se ouve falar deles. Os piores traficantes, assassinos, sequestradores, esses sim são notícia. Talvez esses venham a ser os ídolos dos nossos filhos, pois desses eles ouvem falar e muito. Assim, vale a pena pensar sobre o que temos valorizado, sobre que valores temos passado aos nossos filhos. Enquanto pessoas vazias dão respostas tolas quando entrevistadas, Madre Teresa expressou um pouco da sua grande sabedoria ao responder a um pequeno questionário. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais lhe faz feliz? Ser útil aos outros. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A força mais potente do mundo, a fé.
as pessoas mais necessárias, os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor. Vale a pena anotar essas pérolas de sabedoria de alguém que foi um exemplo de vida, comprometida com os mais nobres e duradouros valores. Nas anotações de Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus nos chamou a atenção dizendo: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa frase curta e profundamente filosófica, Jesus nos deu uma fórmula infalível de avaliar onde estão depositados nossos verdadeiros valores, que é onde nosso coração está empenhado. Para ser feliz. Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de arranque. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice. Você nasceu para ser feliz. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos para cada dia. Você conquistará seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente. Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, ajuda você a manter a dignidade. Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer. Não seja igual. Seja diferente. Seja especial. Quando nos deixamos vencer, não há surpresas, nem alegrias. Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas ser e doar-se. Estenda sua mão. Compartilhe. Sorria. Abrace. Deixe-se envolver pelo afeto. A felicidade é como um perfume. Você o passa nos outros e o cheiro fica um pouco em suas mãos. E quando você se deixa envolver por essa fragrância especial, ao abraçar alguém, deixa um pouco do seu cheiro, pois esse perfume é contagiante. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz efeitos colaterais maravilhosos. Não só cria um halo de conforto para os que estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. A felicidade está ao alcance de todos, mas somente as pessoas especiais a têm alcançado. E sabe por quê? Porque as pessoas especiais são aquelas que têm a habilidade de dividir suas vidas com os outros. Elas são honestas nas atitudes, são sinceras e compassivas, e estão certas de que o amor é parte de tudo. As pessoas especiais praticam a arte de se doar aos outros e ajudá-los com as mudanças que surgem em seus caminhos. As pessoas especiais não temem dividir seus conhecimentos, compartilhar seus sonhos, suas alegrias. Elas não têm medo de ser vulneráveis. Acreditam que são únicas e têm prazer em ser quem são. As pessoas especiais são aquelas que se permitem a aventura de estar próximas dos outros e importar-se com a felicidade alheia. Elas sabem que o amor é o que faz a diferença na vida. As pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a vida bela. E você também é uma dessas pessoas especiais? Pense nisso. Todas as pessoas são especiais. Todas foram especialmente geradas pelo amor do Criador do Universo, que enfeita o céu com as estrelas e coloca na intimidade de cada ser uma centelha de luz. Compete a cada pessoa fazer brilhar sua própria luz
conforme o convite de Jesus. Se você ainda tem alguma dúvida sobre que atitudes tomar para ser feliz, anote estas ligeiras dicas e as realize. Em breve, verá que novos horizontes se abrem, mostrando uma realidade diferente. A realidade das pessoas felizes.